Então, essa é uma excelente introdução para a mensagem de hoje. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre as orações da Bíblia. E hoje eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. E o tema da nossa mensagem hoje, então, é uma oração de adoração. 1 Crônicas 29, nós vamos ler dos versos 10 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: Louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do Rei. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E nos colocamos agora diante de ti. Fala aos nossos corações, que teu Espírito use a tua palavra para nos tocar profundamente e nos trazer arrependimento, nos trazer transformação de vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então essa é uma oração de adoração, uma oração que o rei Davi faz perante o povo de Israel, quando então eles lançam o projeto da construção do templo. E a simples leitura desse texto já é algo que aquece o nosso coração. Davi, ele bendiz, agradece e glorifica a Deus. E nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para reconhecermos quem Deus é, para exaltá-lo, para glorificá-lo. E quando nós vivemos assim, quando nós fazemos isso, o nosso coração naturalmente se enche de alegria,
se enche de prazer, porque nós fomos criados para adorar a Deus. E muitas vezes a nossa vida espiritual, ela é inconstante, ela é cheia de altos e baixos, justamente porque nós não exercitamos a adoração a Deus, não praticamos, não vivemos num espírito de adoração. E na nossa mensagem de hoje eu quero ver com vocês 3 aspectos da adoração a Deus. O que é adoração, o pré-requisito para a verdadeira adoração e o combustível da adoração. Então, em primeiro lugar, o que é adoração? E adoração é um tema bastante amplo na Bíblia. Por causa do nosso tempo, não vai ser possível falar de todos os aspectos da adoração, mas eu gostaria de destacar o que nós vemos nessa oração de Davi. Então, primeiro, adorar é reconhecer a grandeza e a majestade de Deus. Versículos 10 e 11 dizem: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Então, Davi afirma que o nosso Deus, ele é único. Somente Ele é eterno, diz o versículo 10. Somente Ele é dono de todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Somente Ele tem o poder sobre tudo. Ele é o único Rei, Ele está acima de tudo e acima de todos. E eu queria citar aqui 2 exemplos do poder de Deus sobre todas as coisas. Até mesmo o diabo só pode agir com a permissão de Deus. Nós vemos isso lá em Jó, capítulo 1, quando Satanás quer fazer mal a Jó, e ele só consegue atacar Jó porque ele teve a permissão de Deus. As autoridades que mataram a Jesus só puderam agir com a permissão de Deus. Jesus diz para Pilatos, lá em João capítulo 19, nenhum poder terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Portanto, a nossa fé não é uma fé maniqueísta. O maniqueísmo foi uma religião da Pérsia que dizia que no universo existem 2 forças idênticas em poder. O reino da luz, representando o bem, e o reino das trevas representando o mal. E o universo, a história, nada mais é do que essas 2 forças igualmente poderosas lutando uma contra a outra. Em alguns momentos o reino da luz vence, em outros momentos o reino das trevas vence. Isso é o que ensinava o maniqueísmo. Mas nós não somos maniqueístas, porque não é essa a visão bíblica. A visão bíblica é que o nosso Deus é infinitamente mais poderoso do que o diabo, do que o mal. Então nós adoramos um único Deus, e Ele é único em sua grandeza, em sua majestade e em seu poder. Adorar é reconhecer que as nossas conquistas nos foram dadas por Deus. Versículo 12, Davi diz: a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Então Davi reconhece que tudo que ele havia recebido riqueza como rei, ele havia recebido honra, todas essas coisas vinham de Deus. E Davi então teve o privilégio, como rei,
de preparar a construção do templo, porque Deus lhe deu esse privilégio. Não porque ele, Davi, foi competente e conquistou essas coisas sozinho. Então, a visão cristã do sucesso é de que as minhas conquistas são presente de Deus. As minhas conquistas me foram dadas por Deus. Elas são dádivas da graça de Deus. E é claro que nós batalhamos para conseguir as coisas que nós temos. No entanto, o cristão vê da seguinte maneira, que essas conquistas pelas quais eu batalhei, eu lutei tanto, eu dei tão duro, elas só se tornaram possíveis porque Deus me deu vida, me deu saúde, me deu inteligência, me deu energia, me deu capacidade, porque Deus colocou no meu caminho pessoas que me ajudaram, porque Deus me deu oportunidades para que aquelas coisas que eu fiz dessem certo naquele momento. Então, para o cristão, não existe esse negócio de que eu conquistei o meu sucesso sozinho. Eu conquistei algum sucesso pela graça de Deus, porque Deus me concedeu estas coisas. E aí nós nos lembramos lá de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18, que diz assim: Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. A adoração é entregar a Deus tudo o que temos e tudo o que somos, reconhecendo que tudo lhe pertence. Veja o que Davi diz nos versículos 14 e 16. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Versículo 16. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Então Davi e o povo contribuem para a construção do templo e eles fazem isso como um ato de adoração. E Davi cria que ele estava apenas devolvendo a Deus o que Deus lhe havia dado. Então, sempre que nós contribuímos para Deus, a nossa contribuição deve ser e é um ato de adoração a Ele. Adorar é nós termos a consciência de que quando nós servimos a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa energia, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, nós estamos apenas entregando a Deus aquilo que já é de Deus e aquilo que Ele deu para nós. E por isso nós podemos entregar para Ele. Então, em resumo, o que é adoração? Adorar é reconhecer a grandeza e a majestade de Deus. Adorar é reconhecer as nossas conquistas como dádivas de Deus. Adorar é entregar a Deus tudo o que nós somos e tudo o que nós temos. Então, isso é adoração segundo a oração de Davi. O pré-requisito da verdadeira adoração é um coração sincero que ama a Deus. Versículo 17 diz assim: Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração.
E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Davi afirma aqui que tudo o que te dei foi espontaneamente e com integridade de coração. Davi, ele é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Nós conhecemos os piores pecados de Davi. Nós sabemos que Davi cometeu adultério e assassinato, e por algum tempo Davi conseguiu esconder isso das pessoas, não conseguiu esconder isso, evidentemente, de Deus. E Deus usa então o profeta Natã para confrontar Davi, e Davi finalmente reconhece o seu pecado e ele se arrepende, e esse arrependimento foi genuíno. E como resultado do arrependimento de Davi, nós temos 2 salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51. E no Salmo 51:6, Davi diz: sei que desejas a verdade no íntimo. Uma outra tradução poderia ser: sei que o Senhor deseja um coração sincero. Sabe por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração sincero. Davi, ele realmente amava a Deus. E essa era uma característica dele antes dele se tornar rei, quando Deus o escolhe, depois que ele se torna rei, e aí ele comete os seus pecados, e ele se arrepende, e depois disso, ele continua sendo um homem sincero, que ama a Deus de todo o coração. Então Davi era alguém que não falava de Deus, não falava do seu amor por Deus, não escrevia os seus salmos da boca para fora. Davi, de fato, amava a Deus e Deus sabia disso. E é por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a nossa dificuldade em adorar a Deus, ela começa com aquilo que Santo Agostinho chamava de um amor desordenado. O nosso problema é que nós não amamos a Deus de todo o nosso coração. Nós amamos muitas outras coisas no lugar de Deus. E é por isso que o nosso amor é um amor desordenado, porque é um amor que está fora da ordem. Nós até dizemos que amamos a Deus, mas Deus, ele está em 5º lugar, 6º lugar na nossa lista. Nós amamos o nosso ego, nós amamos a nossa reputação, nós amamos a nossa segurança econômica, nós amamos o nosso conforto material, nós amamos os nossos pecados de estimação, que são aqueles pecados que nós sabemos que são pecado, mas a gente gosta de cometê-los mesmo assim. Nós até amamos a Deus, sentimos alguma coisa por Deus, mas como eu falei, Deus vem lá em 5º lugar, 6º lugar da nossa lista. Enquanto o nosso coração for um coração dividido, enquanto o nosso amor for um amor desordenado, a nossa adoração será uma adoração superficial. Às vezes a gente, pode ser, né, que a gente às vezes reclame do louvor, pode ser que às vezes a gente reclame da pregação, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você pode escutar o melhor pregador do mundo, você pode escutar a melhor banda de louvor do mundo, se o seu coração for um coração dividido, um coração desordenado, a sua adoração será uma adoração superficial.
O pré-requisito para a verdadeira adoração é um coração sincero que ama a Deus acima de todas as coisas. E o combustível da adoração? Uma vida de adoração não acontece por acaso. Existem algumas práticas, algumas disciplinas espirituais que elas funcionam como uma espécie de combustível que alimentam a nossa adoração. E nós precisamos, então, nos abastecer o nosso coração desses combustíveis, ou desse combustível. Eu quero mencionar aqui 3 práticas ou disciplinas espirituais. Primeiro, a leitura e a meditação na palavra de Deus. A oração de Davi, ela é encharcada pela palavra de Deus. Davi era alguém que lia, relia e meditava constantemente na sua Bíblia. E na época de Davi, a Bíblia de Davi, ela era bem fininha. Ela só tinha o Pentateuco. Ela só tinha Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas a oração de Davi, ela expressa a sua visão de Deus como o Criador Todo-Poderoso. Porque ele conhecia Gênesis capítulos 1 e 2. A oração de Davi expressa o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Davi conhecia muito bem Deuteronômio capítulo 6. Então, em resumo, não existe adoração sem o conhecimento da palavra de Deus. E eu não falo aqui de um conhecimento superficial, mas de um conhecimento da Bíblia que é resultado de anos e anos de uma leitura diária, de uma meditação diária da palavra de Deus. Alguém que, ao longo de anos e anos, enche a sua mente, encharca a sua mente com a palavra de Deus. Segundo combustível é ouvir e cantar louvores. Versículo 20 diz que Davi conduziu o povo de Deus no louvor. E nós sabemos que Davi ele foi um músico, ele foi um compositor. Estima-se que ele tenha escrito 73 dos salmos, ou seja, ele é o autor da maioria dos salmos. Geralmente os salmos são conhecidos como salmos de Davi, muitos deles. E uma das formas mais simples e diretas de nós experimentarmos a adoração a Deus é por meio do louvor de coração. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20, nos dizem que cantar louvores é uma das maneiras de nós sermos cheios do Espírito. Diz ali: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu não sei se você tem esse hábito, mas se não tem, comece a fazer isso. Comece a ouvir louvores a Deus. Comece a ouvir diariamente louvores a Deus. Cante louvores a Deus. A música ela tem um poder de tocar as nossas mentes e ao mesmo tempo tocar o nosso coração. E quando nós ouvimos e cantamos louvores, nós estamos alimentando esse combustível da adoração. Terceiro combustível, meditar constantemente no amor de Deus demonstrado por nós na cruz. Davi louva a Deus por sua eternidade, poder e majestade. Nós vimos isso nos versículos 10 e 11. Ninguém é maior do que o nosso Deus. Nosso Deus, ele é
incomparavelmente cheio de majestade, cheio de poder e cheio de glória. Agora veja bem, esse Deus incomparável, todo-poderoso, esse mesmo Deus, ele se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 dizem o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse Deus infinitamente poderoso, ele se fez homem, ele se esvaziou da sua glória e ele se entregou por mim e por você na cruz do Calvário. Os nossos pecados nos separam de Deus. E somente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz pode nos reconciliar com Ele. Não existe outro meio. Religião não nos salva. As nossas boas obras, a nossa caridade não nos salva. Podemos viver uma vida correta perante o mundo, podemos ter a reputação de sermos pessoas maravilhosas, isso não nos salva. Só uma coisa tem o poder de nos purificar dos nossos pecados, e isso é o sacrifício de Cristo na cruz. E quando você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, com arrependimento e fé, aquilo que Jesus fez na cruz é aplicado na sua vida. E você pode agora se tornar filho de Deus, perdoado. Então, o Deus de 1 Crônicas 29 é o mesmo Deus de Filipenses capítulo 2. O Evangelho é isso. Alguém já disse. O Evangelho é isso. Somos muito piores do que imaginamos. E muito mais amados do que poderíamos imaginar. A gravidade do nosso pecado fez com que Cristo precisasse morrer na cruz. Mas o amor de Jesus fez com que ele desejasse morrer na cruz por nós. E quando nós meditamos na cruz, e você pode fazer isso, nós podemos fazer isso, devemos fazer isso constantemente, diariamente até. Quando nós meditamos no amor de Deus derramado por nós, na cruz do Calvário, nosso coração se enche de gratidão e se enche de adoração. Então, a oração de Davi em 1 Crônicas 29, ela nos ensina o que é adoração. Adorar é reconhecer a grandeza e a majestade de Deus. Ninguém é maior que o nosso Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Adorar é reconhecer que as nossas conquistas nada mais são do que dádivas de Deus. Adorar é entregar a Deus tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos, porque nós pertencemos a Deus. E tudo que nós temos já é dele. A oração de Davi também nos ensina que o pré-requisito da verdadeira adoração é um coração sincero que ama a Deus. E a oração de Davi nos ensina que nós precisamos alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, com louvor e constantemente nos lembrando da cruz. Amém. Vamos ficar de pé, vamos terminar cantando esse cântico final e que Deus nos abençoe.